Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para fazer um novo episódio do nosso podcast. Aqui nesse canal, estamos falando sobre educação, sobre gestão, inovação, tecnologia. E hoje nós temos aqui o Fabiano Alves, que tem uma experiência de 26 anos no mercado de tecnologia. Ele é mestre em tecnologia e inovação, tem uma experiência vasta, não somente no estado de Minas, mas no Brasil e também no mundo afora. Muito obrigado, Fabiano, por aceitar esse convite, esse bate-papo. E eu queria que você falasse rapidamente esses 26 anos de experiência e o que as pessoas receberão de insight, de aprendizado com o Fabiano Alves. Obrigado, Zé Wilson, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que assim a gente pode compartilhar várias iniciativas, vários comportamentos, soluções que a gente trouxe ao longo dessa jornada aí que você disse de 26 anos, né? Junto ao Sebrae. Eu comecei aqui em Uberlândia mesmo. E tem até um pouquinho mais que eu entrei como estagiário e aí não entra para conta, né? Foi 1 ano e meio a mais, então são 27 anos. Mas eu atuei em vários segmentos, tá? Na parte de consultoria, eu dava consultoria para micro e pequena empresa, para quem estava querendo abrir seu negócio, plano de negócio, fluxo de planejamento financeiro como um todo, formação de preço, esse que é um pouco o forte aí de vocês, né? A área da gestão financeira. Atuei na gestão também de outros projetos setoriais que o Sebrae atua também, não só ajudando o empreendedor que quer abrir, mas as micro e pequenas empresas, né, aquelas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano, então, independente do segmento que ela atua, comércio, indústria, serviço, agronegócio, até os que são informais também, tá? O Sebrae é uma empresa sem fins lucrativos, então está realmente disponível para ajudar os empreendedores nesse sentido. E a gente atua em várias frentes, né? Então, um dos papéis que a gente tem na articulação e no desenvolvimento de uma cidade, de uma região, a gente parte do princípio de entender a vocação daquela cidade, né? O que ela tem de mais pujante ali, que a gente possa, de alguma forma, incrementar, né? Talvez trazer uma organização para setores, segmentos econômicos que talvez não estejam organizados, para que a gente possa impulsionar esses negócios. Então, nesse sentido, eu trabalhei com a questão logística aqui na cidade, um projeto grande junto com a prefeitura e a CIUB, né, Associação Comercial, que decorreu aí na formação de capacitação de várias empresas, certificação de empresas de logística, enfim, e até algumas organizações também, que uma delas impulsionaram, por exemplo, da vinda do entreposto da Zona Franca de Manaus para Uberlândia, né? E assim, mas de todo jeito, de tudo que a gente fala de resultado, eu vejo que os resultados são principalmente oriundos do empreendedor, que é ele que está à frente do negócio, ele que acorda de manhã e abre a sua empresa e vai vender, vai comprar, vai contratar funcionário, vai substituir alguém, vai cuidar da parte fiscal, né? Que por mais que todos esses áreas da gestão, né, eles merecem alguém na frente, mas às vezes o pequeno empreendedor, quando ele começa, ele tem que fazer tudo, né? Então, por isso a gente chama Verdade. ele de super-homem, né? Exatamente. Então, E aí é onde que entra o Sebrae, exatamente prestando esse serviço, que é um órgão, né? Nós já fizemos alguns projetos junto com o Sebrae e é uma entidade séria, uma entidade parceira, independente, como você disse, né? Mas também nós vamos falar, você teve agora recente, né? Na Estônia, na Finlândia, e já para deixar um desejo aí para você assistir o podcast até o final, eu queria que você falasse aí 3 palavras do que foi essa experiência que nós vamos discorrer durante o podcast, daquilo que você viu lá. Lógico que lá tem as características, tem a questão cultural, tem a questão do tamanho do país em relação ao Brasil, mas nessa pegada já aqui do podcast, para esse público-alvo que você acabou de citar aqui para o Sebrae, o que nós podemos já antecipar que nós vamos discorrer no podcast, nessa experiência incrível sua lá nos países lá do norte da lógico, Europa? eu acho que assim, três palavras é até difícil a gente resumir em 3 palavras, mas um sonho desejado.
eu acho que resumindo assim, de fato, tudo que a gente espera e sonha, isso a gente vê na prática acontecendo lá, sabe? Então, a gente pode, mais à frente, falar um pouco disso, que eu acho que, assim, o Brasil tem caminhado, né, para isso, mas a gente tem muito chão ainda pela frente, né? Então, a gente discorre um pouquinho ali. Então, esse sonho desejado, nós vamos trabalhar aqui durante mais ou menos 35 minutos, é exatamente essa questão da importância da cultura, a importância de transformações, inovações. Até porque hoje, independente do seu porte, se você é micro, pequeno, se você tem 2 colaboradores, se tem 10 ou 20, a concorrência hoje é globalizada. Então, você às vezes pode ter um comércio no centro da cidade, em que o concorrente pode ser uma empresa que tem uma plataforma lá da China. Então, a transformação e inovação, ela passa por todos os segmentos. E nisso, o Sebrae, né, tem pesquisa que aproximadamente 70% das empresas elas morrem enquanto crianças, né? Ou seja, antes de completarem 10 anos. O que seriam os pontos, vamos falar assim, de diagnóstico, de dores, ou o que contribui, pela tua experiência, que mais causa mortalidade nas empresas? O que seriam os principais fatores? Excelente ponto, né? Eu acho que isso é determinante para o sucesso mesmo, de fato, das empresas. O empreendedor, às vezes, ele tem um sonho de ter um negócio, só que a gente... E prosperar, né? Todo mundo busca isso, né? Faturar, ganhar dinheiro, ser rico, de fato, né? Não tem... São exceções, talvez, que não pensam nisso, né? E a empresa precisa de ter lucro, ela precisa... Por quê? É isso, o empreendedor... Não são todas as pessoas que são empreendedores na prática, né? O empreendedorismo, às vezes, tem um empreendedor que talvez seja funcionário daqui, desse estúdio onde a gente está, que ele é um empreendedor porque ele assume compromissos, ele está à frente do negócio, no papel de um gerente, talvez, né? Mas ali antes dele vem o empresário, o empreendedor de fato, né? Que teve a audácia de ir ao mercado. Só que a gente diz que nem toda grande ideia quer dizer um grande negócio, né? Então, assim, e qual que é a diferença disso? Porque, às vezes, o empreendedor ele tem um sonho que é um sonho dele. Só que ele vai abrir uma empresa, não é para ele. Ele vai abrir uma empresa para o mercado, né? E aí que começa, talvez, esses pontos aí de discordância entre a vontade e o sucesso, de fato, né? Então, assim, existem alguns mecanismos que ele tem que trazer, colocar em prática, né? Será que aquela minha ideia é de fato o que o mercado está buscando? E que mercado que é esse? Que tamanho que é o mercado? Porque quando a gente fala, você vai abrir uma empresa para quem? Para a cidade. Não é bem assim. A gente tem diversos níveis de público-alvo, né? Até Verdade. dentro, eu associo até assim, dentro de uma mesma casa, você pode ter um gêmeo, né? Um casal de irmãos, ou seja, tem o mesmo padrão socioeconômico, mesma idade, mesmo tudo, mas são completamente distintos. Um gosta de ir para o lado A, o outro gosta de ir para o lado B. Então, se eu tentar abrir minha empresa pensando nesse... Eu não vou atender todo mundo. Então, começa por aí. E aí, não só isso, mas daí a gente começa a identificar qual que é a melhor localização, para quê? Para atender aquele público específico. Ou agora a gente está indo para o mercado digital, mesma coisa. Quais são as redes, quais são onde que trafega aqueles diferentes público-alvo, né? E assim, quanto que eles estão dispostos a gastar, o que eles percebem como valor, né? E aí não o valor financeiro, mas a entrega de valor, né? Porque a empresa ela está resolvendo um problema. Qual o problema? Não interessa. Pode ser talvez fome, que as pessoas têm que alimentar. Então, como é que ela agrega esse valor, né? Será que é um ambiente bonito? Será que é um preço baixo? Será que é uma conveniência? Será que tudo isso junto, não sei se é possível, né? Ter tudo isso num único negócio, mas então eu tenho que identificar esses públicos. E também não adianta eu pegar todas as minhas economias, fazer a conta para eu montar uma estrutura dessa aqui, eu vou gastar, sei lá, 100, e eu tenho 100. Então, eu faço quase que no jogo, eu não jogo, mas naquelas brincadeiras de poker, all in,
né? Ou seja, eu aposto tudo no negócio e abro o negócio, a estrutura perfeita, mas talvez não acontece dentro do que eu planejei. Então Aquele virou o prazo mês para gerar o fluxo de gerar o caixa, fluxo de já caixa, gerar a receita. que aí é onde entra o seu negócio, que é o quê? Ajudar no processamento, no planejamento financeiro da empresa, que é um sonho até então, né? Até que ela se concretize como uma empresa de fato, é um sonho. Mas às vezes o empreendedor ele vai, como diz na gíria popular, vai na fé, né? E às vezes nem sempre a fé vai ajudá-lo, porque às vezes coisas pequenas que seriam, por exemplo, uma reserva financeira que seria, você bem trouxe, um capital de giro, poderia ajudá-lo nesse processo. Mas ele avançou, não esperou, não buscou uma orientação antecipada e realmente ele foi a mercado e o mercado não dá chance, né? Você está dizendo, então, no caso do Sebrae, não só o Sebrae, mas outras entidades de classes, esse empreendedor que tem um sonho, ou mesmo você, empreendedor, como o Fabiano muito bem já destacou aqui, e a gente concorda com a colocação dele, é que para ser empreendedor não precisa de ser dono. E aí, às vezes, você pode empreender dentro de um negócio antes de você ser empresário. Ou seja, Perfeito. ele ganha experiência. Isso aconteceu comigo na década de 90, né? Eu empreendi alguns negócios, mas não era dono. Eu trabalhava como dono. Ou seja, o horário de chegar, buscar conhecimento, aprendizado contínuo. E aí, às vezes, esse empreendedor, quando ele passa a ser empresário, passa a ter CNPJ, por exemplo, é muito comum. Hoje, infelizmente, nós temos um modelo do governo que ele é gastador. Isso gera um impacto na economia, que aí a questão do juro, aumenta o juro, porque o governo é uma bola de neve. Consequentemente, esse empresário que não tem fluxo de caixa, o juro fica mais caro para ele. E aí, às vezes, ele entra nesse ciclo. Então, queria que você comentasse rapidamente essa questão da vida do empresário, aquilo que não é bom, né? Ele tem que buscar parceiros, seja o Sebrae ou buscar o segmento dele, né? Ver se ele é um restaurante, se ele é um comércio de roupas, independente do segmento dele, às vezes ele quer fazer sozinho. E aonde que entra essa visão aí, essa parceria? O que seriam os serviços em que o Sebrae, e alguns têm até subsídio, né? Eu já usei 2, 3 projetos Sebrae, não somente aqui, enquanto no caso nosso, né, que sou sócio de um negócio de contabilidade, um negócio de advogados, né, tem o projeto ali de inovação, mas o que o Sebrae oferece desses serviços que muitos empreendedores às vezes nem sabem que tem um subsídio que parte ele não paga desse serviço. Legal. Excelente ponto, né? O Sebrae é justamente esse organismo que ajuda o empreendedor, né? Então, assim, até na sigla nossa, quando a gente fala Sebrae, é a sigla que é Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Ou seja, tudo que for uma necessidade do empreendedor, né, o Sebrae está junto com ele. Desde o processo de abertura, então tudo que isso que a gente falou de preparação antes de abrir, o Sebrae tem mecanismos para ajudar, tem consultoria, tem treinamentos, tem workshops, tem palestras, e a gente faz nem tudo sozinho. A gente busca parceiros, né, que em todas as cidades, ou é uma prefeitura, é uma associação comercial, igual a gente tem, no caso aqui em Uberlândia, a CIUB, CDL, Sindicato do Comércio, enfim, Sindicato Rural. Então, assim, a gente busca parceiros justamente para ajudar nesse sentido, a trazer mais empreendedores para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas possível. Então, de tudo isso que eu falei, até na parte depois que o empreendedor já está estabelecido, já tem uma empresa, como que o Sebrae nos ajuda? Então, aí já são consultorias, já são outros programas que vão ajudá-lo, mesmo independente do momento dele, será que ele está formando o preço de venda dele correto? Será que ele está... ele tem dúvidas em relação a redes sociais, ao processo de inovação da empresa, né? A questão de produtividade, porque às vezes o empreendedor ele acha que talvez ele, sei lá, se ele é um salão de cabelo, ele tem que ser craque no corte. Com certeza ele precisa ser, porque esse é o negócio dele. Mas por trás ele tem que ser um gestor de um negócio. Seja ele um dono de um salão, de um hospital, de uma indústria,
de alimentos, ele precisa de ter a gestão do negócio, conhecer bem aquilo ali. Então, é onde que a gente entra, né, ajudando em todos esses segmentos, né, independente da área de atuação, porque a parte técnica o Sebrae não vai ajudar ele a fazer curso da parte técnica, mas o que for processo de gestão, inovação, produtividade, qualidade, a gente está ali junto nesse sentido. E, além da parte empresarial, de dentro da empresa, o Sebrae atua também na parte de melhoria do ambiente de negócios, né? Então, quando a gente fala na questão processual, burocrática, de legislações, ali por trás o Sebrae está junto, né? Então, o Sebrae ajudou na formação da legislação do MEI, do microempreendedor individual. A gente está sempre nos municípios de braço dado com a prefeitura, de mão dada com a prefeitura, tentando entender leis de desburocratização, leis de acesso fácil ali na formalização de negócios que não tem impacto, né? Então, assim, são várias frentes que a gente atua justamente pensando no dia a dia do empreendedor. E aí, se você me permite, eu gostaria de falar para você que não conhece os serviços do Sebrae. Quando a gente fala prestação de serviços de órgãos públicos, eu gostaria de destacar que, no caso do Sebrae, as empresas pagam lá o ZES, né, tem Sebrae, Senai, SES, e dentro de todas as esferas públicas, o Sebrae faz excelente serviço. Tem um projeto Agente Local de Inovação, né, que nós, tanto a OBDC quanto a Maior, nós já fizemos esse projeto e testemunho que realmente é algo que contribui e principalmente em relação àquilo que se paga pelo serviço, porque parte disso está lá no S, então o retorno do tributo, do imposto que o empresário paga, ele vem nessa prestação de serviço, né? Quem dera se todos os entes públicos prestassem o serviço igual o Sebrae. Então, aqui, e também queria dar um outro testemunho. Eu participo de um negócio de genética bovina no Goiás, a gente não sabia que lá no norte do Goiás, o Sebrae, ele também é um agente, por exemplo, que o Brasil hoje é líder de transferência de embriões de genética. Sim. E tem, ficamos sabendo, isso há uns 3 anos atrás, e o Sebrae tem um projeto em qualquer área que tem esse subsídio. Lá me parece que em torno de 40% do valor do investimento, ele é pago pelo Sebrae. Além da tecnologia, ele paga parte do serviço. Então, isso é muito importante, você ir até o Sebrae. Agora, estamos falando de inovação, estamos falando de transformação, e onde que entra a função de que você acabou de citar? Eu costumo dizer que nem sempre um bom jogador será um bom técnico. Sim. E o contrário também, né? Às vezes um péssimo jogador pode ser um bom técnico. Aonde que, na tua opinião, na tua experiência, quais habilidades, né, que, agora você falou, às vezes o cara é um excelente para cortar o cabelo, mas de repente ele cresce e aí ele tem que entender o que ele pode delegar. Por exemplo, na pandemia, eu vi uma pesquisa feita pelo Sebrae Prefeitura, e aí tem várias perguntas, uma pesquisa muito ampla, mas toda empresa tem que ter um contador, toda empresa tem que ter um parceiro. E o que seria esses serviços que, na sua opinião, independente do segmento, ele pode trazer, pode delegar, e o que é aquilo que ele, como gestor, ele não deve delegar, na sua opinião? É interessante o empreendedor, por mais que ele não vá atuar, né, em todas essas frentes, né, porque assim, no início acontece, a empresa é pequena, então ele está fazendo um pouco de tudo, a empresa começa a tomar corpo, a crescer, realmente é isso que todo empreendedor espera, né, a maioria deles, a prosperidade do negócio. Então a empresa começa a crescer, ter mais funcionários e acaba criando ali frentes de áreas da gestão. É importante o empreendedor saber, né, um pouco de ser um generalista, mais ou menos ali, né, ele conhecer um pouco de tudo que está da empresa dele, mas ele precisa delegar de fato, como você bem disse, porque ele, como líder, ele precisa de pessoas melhores que ele fazendo as coisas daquele setor ou daquele negócio, né, em específico, porque aí sim a empresa prospera, né? Eu sei que é muito fácil a gente falar isso do lado de cá, né?
mas talvez quem vai estar nos ouvindo fala assim, é fácil dizer, né? Eu concordo que não é simples, mas é por isso que a gente chamou o empreendedor de um super-herói, porque ele realmente é quem carrega o nosso Brasil, ele quem gera as riquezas, porque ele gera os empregos, ele acorda e faz todo o processo, e ainda assim ele paga o imposto, que é quem sustenta toda a nação, né? E quando você traz aí que o Sebrae, de alguma forma, ele existe por isso também, né? Esses impostos são pagos pelas grandes empresas, que a gente chama de lei Robin Hood, né? Que o grande ajuda o pequeno. Então, as pequenas empresas, os empreendedores, eles não pagam o Sistema S, mas os grandes sim. Sim. E então, sim, é importante todo empreendedor que estiver ouvindo, conhecer alguém, falem para usar os serviços do Sebrae. Boa parte deles, ou quase todos, eles são subsidiados, ou seja, o Sebrae não tem fim lucrativo, né? Então, assim, disso que você trouxe, são várias consultorias para quê? Para criação de uma marca, de um branding para a empresa, de um website, de uma plataforma de e-commerce, consultorias ali ligadas a melhorar a produtividade. Então, assim, tudo isso a gente tem. Boa parte delas tem subsídios de até 70%, tá? Que são consultores que vão executar esses serviços diretamente para a empresa, e outros programas, como você bem disse, que é o Ali, por exemplo, um deles, né? Esse que eu disse pode ser o Sebrae Tech, que são várias soluções ali de improvimento, né? De aumento da inovação. A gente fala de inovação, mas você melhorar a logomarca, você criou uma logomarca que você não tinha, é inovação, não precisa ser nada tecnológico. Você não tinha um website, agora você tem. Você não tinha um WhatsApp Business, agora você tem. Você não tinha uma presença no Google, agora você tem. Então, assim, qualquer aperfeiçoamento que gere maior lucratividade para a empresa, isso está associado à inovação. E aí, quando você traz aqui, por último, o Ali, é um agente local de inovação, que são consultores do Sebrae disponíveis para as empresas da maioria das cidades no Brasil, tá? Eles vão atender ali as empresas, ajudando a empresa e acompanhando ela, não é só uma consultoria, tchau, vão embora. Ele vai acompanhando, né? Então ele pega um processo, um problema da empresa e vai ajudar o empreendedor a construir um plano de ação com ferramentas que vão aprimorar aquilo que o empresário definiu como um problema da empresa, para, ao longo daqueles 2, 3, 4, 5 meses ali, ele ajudar o empreendedor a solucionar esse problema, e, de repente, o empreendedor começa a ganhar mais mercado, começa a, talvez, minimizar custos, né? E, no final das contas, é a última linha ali do DRE que avisa, né? O lucro líquido melhorou. Verdade. Então, é importante você que nos assiste entender que, às vezes, o prazo, o tempo daquilo que você planta, ele é diferente, como bem já destacado o Fabiano. Às vezes, pode demorar mais tempo para você dar lucro. O que é importante? Importante, então, você, aquilo que não é seu business, aquilo que não é seu foco, você buscar parceiros experientes, e ainda mais, no caso, quando tem subsídio que você não paga por todo o serviço, né? E também, o que é importante, né? No caso, se você tem, por exemplo, está falando de inovação, às vezes você pode inovar a forma de vender, a forma de você remunerar a sua equipe de vendas, né? Enfim, a inovação ela não fica vinculada a sinônimo de tecnologia ou de sistema, né? Na verdade, a inovação ela é muito mais do que isso. Às vezes, até a forma do empreendedor pensar, porque às vezes, infelizmente, no Brasil, é educação. Às vezes o cara faz o curso superior, independente da faculdade, e às vezes ele não é preparado na vida real, na prática, pelos desafios. Então, esse podcast aqui tem esse propósito, levar experiência, levar conteúdo que possa contribuir para a sua educação e gestão no seu negócio. Então, quem sabe, aqui você já recebeu alguns insights e já pode, no mínimo, procurar o Sebrae e procurar outras entidades de classe, porque, às vezes, não tem como ter prosperidade individual se o setor, por exemplo, não adianta alguém lá por volta dos anos 2008, 2010,
o cara montar, eu me lembro do case, por exemplo, 100% vídeo, que começou a montar um monte de locadora de vídeo. Veio a Netflix, então não adianta o cara falar assim, eu quero montar as 10 locadoras de vídeo. Ele já nasce quebrado, porque não tem jeito, ou o cara do táxi e o Uber, né? Então, às vezes, você procurar entidades de classe que vai fazer uma pesquisa de mercado, eu estou pensando em trabalhar nesse segmento. E aí eu queria já aproveitar nesse embalo o que foi a sua experiência lá no outro lado do mundo, né? Lá na Estônia, né? Isso mesmo, Estônia e Finlândia. O que você traz de experiência e que você poderia trazer de insight bacana aqui para os nossos ouvintes do canal? Excelente. E só complementando também, quando você traz aí dessa mudança, né? Talvez o empreendedor, ele abriu uma empresa em 2008, ou 2015, 2020 e vai fazer do mesmo jeito, né? A gente está falando uma diversidade de gerações que estão cada vez... Se a gente fala gerações, já pelo próprio termo, já está tudo mudado, né? Então, são formas de pensar, formas de agir, preferências. Então, sim, o empreendedor tem que ficar sempre atento a isso, né? E aí, quando você traz essa experiência na Estônia e Finlândia, eu acho que, assim, quando a gente fala que é um sonho desejado, né? Porque lá a gente vê algumas coisas que são muito mais simples, né? Então, em resumo, assim, é a desburocratização. Ou seja, quando você nasce, assim como qualquer pessoa brasileira, por exemplo, você tem o seu CPF, mas para você ter o CPF no Brasil, você precisa ir a algum órgão, você tem que ir primeiro a um cartório para tirar a certidão de nascimento, né? Lá no próprio hospital já te gera esse código, né, que é o seu CPF, e pronto, você não tem mais documento e você não tem mais nenhum sistema burocrático ali. Então, se eu vou pegar exemplos práticos aqui, se eu vou comprar um imóvel de você, eu entro no sistema, como se fosse o sistema da Receita, um site do governo, estou comprando um imóvel na rua tal, do José Wilson, e estou pagando X. Aí o sistema já manda uma mensagem para você, você tem um período para você dar o ok, né? Ô Zé Wilson, você está vendendo para o Fabiano um imóvel assim, no endereço tal, pelo valor tal? Você der o ok, sim. Acabou. A transação já está feita, não precisa de cartório, não precisa de despachante. Reconhecimento de firma, Né? né, tal. Cartórios. Então, eu estou pegando esse exemplo porque, para nós, para quem vai fazer ou já fez, você precisa ter tudo atualizado, ou seja, a sua certidão de nascimento tem que ser atualizada nos últimos, sei lá, se 30 ou 60 dias. Pô, mas eu nasci uma vez só. Mas se você mudar de nome, como é que funciona isso lá? Se eu mudar de nome lá, por exemplo, eu informo. Eu tenho que informar que a partir de agora eu casei, por exemplo. Eu faço isso também no próprio sistema. A partir de agora eu estou casado com a Lua Matos, por exemplo, que é minha esposa. E tá pronto. Não precisa de mais nada. Então, e esse processo vai acontecendo naturalmente, seja na parte que eu falei de CPF, CNPJ, abrir uma empresa, então eu entro lá, a partir de agora eu tenho uma empresa, então a empresa está no meu CPF, né? É gerado lá, enfim, essa associação em meu nome, e pronto, eu não preciso ir em lugar nenhum. E tem algumas coisas que são interessantes quando a gente fala de negócios, né? É que o governo incentiva a empresa a crescer. Em qual sentido? Talvez a gente não está falando de dinheiro na conta, mas está falando de não despesa. Por exemplo, se a empresa não tem lucro, enquanto ela não tiver lucro, ela não paga imposto. E se ela tiver lucro, ainda assim, que ela estiver reinvestindo no negócio, como a gente chamou aqui seja um mecanismo qual que seja para crescimento, enfim, compra de máquinas, equipamentos e contratação de pessoas, ou seja, ela está usando aquela sobra de recursos para investir na empresa e não como dividendo dele, ela também está isenta. Então, isso é um incentivo que é feito pelo governo justamente para ver as empresas prosperarem, né? Então, isso é muito interessante e a outra coisa em relação a toda essa parte contábil, fiscal, ou seja, está tudo, de certa forma, à vista no sistema. Por quê? Transparência. Né? Tá ali, está transparente. Então, se eu não tive lucro, eu não tenho que recolher imposto. Se eu
tive lucro, tá lá, a empresa paga 20%. Hoje tem uma taxa adicional que está ligada à questão da guerra, ali, né, porque o ambiente é muito tenso ali, né? Então, questão de defesa e tudo mais, que eu acho que são mais 2,5%. Então, 20 a 22,5%, que a empresa paga de, de impostos. E pronto. Né? O funcionário, ele paga 30% do salário dele para o governo, também como se fosse um imposto de renda debitado ali na fonte. Aposentadoria também está dentro. Mas ele não tem que fazer mais nada, ele não tem que fazer declaração de imposto de renda, porque já está declarado. E o mais interessante é que... O retorno, né? O retorno. Para que é aquele imposto? Para que o país funcione. Então, quando a gente fala de educação, 99% das crianças estão na escola e eles falam que eles são a melhor educação per capita do mundo. A saúde está acessível para toda a população, transporte, então tudo funciona. Então ele não tem que desembolsar. Aqui se a gente quiser ser atendido de prontidão, por mais que a gente pague o imposto de renda, isso vá para o fundo da educação, saúde e segurança pública, enfim, a gente acaba tendo que dispor, comprar o serviço adicional, seja por meio de um seguro saúde, de um seguro educação, de pagar a escola dos filhos, se quer uma escola um pouco melhor, enfim, ou ter acesso, né? Porque hoje não é só o nível escolar, mas o acesso que a gente tem aqui, as filas de crianças. Então, assim, tem gente que não tem porque perto da sua casa tem uma escola que não tem uma fila de espera para 2 anos. E como é que a criança vai... Então, lá tem esses pontos que são extremamente positivos. Alguém poderia estar pensando, Fabiana, se fala assim, mas esses 2 países, você que não sabe a população, onde que fica, digita aí na internet e depois, devido ao nosso tempo aqui, você pode estar comparando. Por exemplo, tem outros países que talvez já tenha presidente mais tempo do que esses 2, porque a gente pode pensar, mas de repente esse país tem 200 anos, tem 300 anos de independência ou de democracia. A gente tem aqui na América do Sul, temos na América Central, país, de repente, do tamanho e da população parecidas, porém, eu te faço uma pergunta, né? Nesses 2 países, quanto tempo mais ou menos que eles têm de independência? E também, quem que poderia, no caso do Brasil, ser protagonista de gerar essa mudança cultural? É o governo ou tem que ser os empresários, empreendedores? Porque nós somos hoje, no Brasil, cerca de 20 milhões de CNPJs. Então, eu queria saber de vocês essa analogia de países, tempo, como que seria? Excelente questão também, Zé Wilson, porque se a gente fizer a comparação, mas lá é um país pequeno, tudo é proporcional, pelo menos na minha visão, tudo é proporcional, né? Lá realmente é bem pequeno, então, assim, teoricamente, do lado de cá, quando a gente vê, é mais fácil fazer as coisas acontecerem, né? É 1.400.000 habitantes que tem ali, mas o PIB é proporcional também, então são 34 milhões de dólares, dólares, não vou saber exatamente se é euro ou dólar, a comparação normalmente é dólar, porque é uma faixa, bilhões, né, na verdade, de euros, mas a independência deles é um país muito sofrido, é uma área ali de guerra, de tensão de guerra, que vive a todo momento, né? Então até a gente lá fica aqui, será que não vai acontecer nada? Primeira vez que eu venho aqui, né? Será que vai correr tudo bem? Mas o país ele já foi colonizado pela Dinamarca, pela Suécia, pela Alemanha, pela antiga União Soviética, que depois virou Rússia. Em 91 eles tiveram a sua independência. Então, ou seja, tem um pouco mais de 30 anos, né? Então, assim, para um país conseguir se reinventar, ou seja, renascer das cinzas, vamos dizer assim, né? Porque, assim, tudo que existia não existe mais, então vão recomeçar. Então, o que eles pensaram? Cara, por onde que a gente começa? Se a gente não tem indústria, porque foi todo mundo embora, não existia mais. Se a gente não tem, talvez, o serviço, a gente tem que começar tudo de novo. Por onde que a gente começa? O comércio é muito pequeno ainda, não tem grana no país para investir. E eles focaram em 2 pontos, na inovação, tecnologia e inovação, e na educação.
Que aí isso muda completamente quando a gente fala de educação, de fato, a solução de qualquer país. Você trouxe muito bem no início aqui da sua apresentação a questão da cultura de um país. Então, é básico. Então, quando a gente fala, mas no Brasil talvez isso não funcione, toda essa sistematização, porque as pessoas vão tentar burlar o sistema. Lá, a pessoa não atravessa um semáforo se não vier carro. 1 quilômetro para lá, 1 para cá, não vem nenhum carro. Se o semáforo do pedestre não tiver verde, a pessoa não atravessa. Então, é questão cultural. E aí, se ela não faz isso, o filho dela não faz isso, o vizinho não faz e ninguém faz. E aí eu estou pegando um exemplo quase que idiota aqui do dia a dia nosso, né? Que é uma questão cultural, que aí isso prospera a educação e a consequência de um país que realmente tem a crença das pessoas no seu sucesso. Então, é verdade, nós estamos chegando aqui para o final do nosso podcast e exatamente a principal finalidade do JWCast é educação. Eu desconheço algum país do mundo próspero, no sentido, não algumas pessoas, mas um país próspero, se ele não tiver esse pilar principal dele, que é a educação. Não tem como a Coreia, Japão, eu estive agora também recente na Alemanha, e interessante essa questão da educação vinculada à questão cultural, no sentido daquilo que eu faço respeitando aquilo que é o interesse coletivo. Então, às vezes, todos fiscalizam todos e todos querem primeiro o bem da nação, o bem do país coletivo, para depois eu buscar o meu direito individual. Talvez nós, empresários, que somos cerca de 20 milhões, devemos exercer aquilo que é a nossa função, que é empreender, mas também levar um pouco de educação para os colaboradores, junto com entidades de classe, aqui no caso o SEBRAE. E aí, para a gente estar caminhando para o final, Fabiano, nós poderíamos ficar aqui conversando mais, toda a sua experiência, explorar essa mente de mais de 26 anos aí de mercado. Mas o que para você estar encerrando aqui o nosso bate-papo, é em relação à sua expectativa? Não vamos falar de política, claro, partidária, vamos falar daquilo que você imagina no Brasil nos próximos anos. Você vê que teria realmente o empresário exercer, ser protagonista das mudanças, principalmente naquilo que é inverter o papel, de a gente não querer algo do governo e pensar que é o governo que depende de nós, empresários. Qual que é a sua opinião sobre isso? Excelente. Eu acho que, assim, claro, o próprio nome já vem, o empreendedor, que é quem empreende. Então, eu acho que somos nós, vou colocar no time também, que somos responsáveis pelas mudanças do país. Então, ao invés da gente ficar esperando os políticos ou o governo, a gente tem que fazer a nossa parte. E como você bem disse, não é contestar, tem que exigir, do outro lado, que se cumpra o papel do lado de lá de quem está, mas a gente também contribuir nesse sentido. Então, o empreendedor, ele tem, quando a gente fala de Brasil, possível sucesso, cara, a gente é um país único, a gente é um país rico, até economicamente, não vamos falar de contabilmente, talvez a gente não seja, mas financeiramente é um país rico, é um país que tem agricultura, que tem esses 20 milhões de empreendedores, que tem origem, que tem educação sim, que tem inovação sim, sabe? E que a gente tem felicidade, a gente tem um turismo. Então, se a gente for falando aqui, a gente vai falar também, fazer um podcast só sobre o Brasil. Mas o que a gente pode fazer é aproveitar os benchmarking, que a gente tem, que são de outros países, e a tecnologia e a inovação que está disponível. A gente hoje tem o cenário de startups, que são empresas de tecnologia, criando inúmeras soluções, que vem ajudando a aprimorar e fazer toda essa transformação que o Brasil pode chegar e não ficar para trás de nenhum desses outros países. Eu acho que a gente tem que pensar sempre à frente e não achar desse lado que a gente é menos. Pelo contrário, nós somos mais e vamos pegar isso como referência e transformar essa nação em um país muito melhor, não só para se morar, para se viver, para se empreender, mas para ser feliz. Ok, então, muito obrigado, Fabiano.
e ele deixou essa mensagem final de otimismo, de persistência, de resiliência e principalmente de fé, entusiasmo para nós empreendedores, mas para todos que nos assistem. Inscreva no canal, faça seus comentários, pode sugerir novos temas, será bastante convidativo. Às vezes você até indicar alguém para a gente estar entrevistando, fazendo esse podcast, mas principalmente você contribuir naquilo que é a função sua coletiva e depois nós buscarmos o nosso direito individual. Nosso muito obrigado, Fabiano, de coração mesmo, por esse tempo que você concedeu aqui e espero ter outras oportunidades aí no futuro de gravar outros podcasts e também participar de vários eventos e aprender com você hoje. Eu tive vários aprendizados aqui, mas o principal deles é exatamente essa questão da inovação, da tecnologia. De coração, muito obrigado. Obrigado, Zé. Felicidades a todos aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.